Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que nós vamos falar de Dan Brown. Galera, há algum tempo eu já venho pensando em fazer isso, pegar um autor qual eu já li muitas obras e vim comentar sobre o autor, sobre o conjunto dessas obras. E eu vou iniciar falando sobre Dan Brown, que está com um livro novo para sair aí, né? E assim, eu já li todos os livros que o Dan Brown publicou até hoje, apesar de muitas pessoas criticarem a obra do cara por ser repetitivo, por ser maçante, ainda assim não perde o seu quê de originalidade, digamos assim. Então, o Dan Brown é esse cara aí de New Hampshire, pesquisando a respeito dele, né, do porquê que ele escreve o que escreve. Ele foi uma criança que gostava de brincar de palavras cruzadas, de fazer anagramas, né? E no Natal, nos feriados, o pai dele, a família, sempre fazia aquela brincadeira de caça ao tesouro, de encontrar o ovo da Páscoa, encontre o seu presente, sabe? E os seus livros têm meio que aí essa fórmula, né, de essa caça ao tesouro, a descoberta de uma chave, a fuga e uma corrida contra o tempo. Quando você começa a ler um livro do Dan Brown, você sabe exatamente o que pode acontecer nos capítulos do meio e o que vai acontecer ali pelo final. Mas há também aí um toque de romance, né? Sempre os personagens dele, aliás, depois que ele engatou aí na saga do Robert Langdon, sempre tem um romancezinho com uma mulher diferente, né? Com qual ali ele vai se aventurar. E nós temos aí temas recorrentes como a criptografia, símbolos, obras de arte, teorias da conspiração. Em 1998, o primeiro livro do Dan Brown foi o Fortaleza Digital, né, uma história ambientada aí entre a Espanha e os Estados Unidos, sobre uma máquina, um computador de decodificar, um decodificador ali de criptogramas, né, americano, que ali mantém, de certa forma, a segurança digital dos Estados Unidos. E aí um cara querendo se vingar, ele cria ali um código indecifrável, né? E ele consegue juntar tudo isso, uma coisa que acontece ali num setor de computação, com um negócio envolvendo a segurança nacional. Depois disso, no ano 2000, Dan Brown me vem com Anjos e Demônios, né? No qual nós temos, aparece aqui a primeira vez o Robert Langdon, que é um professor de simbologia e tal, que é convocado até o Vaticano, né, para... Na verdade, a história também passa ali pela Suíça, pelo acelerador de partículas. Tem uma coisa assim bem dicotômica. Esse livro traz, sobretudo, uma coisa que eu achei muito interessante, que é o debate da ciência versus religião, sabe? E de pessoas que queriam provar cientificamente a existência de Deus, e de uma igreja conservadora que não quer se relacionar com a ciência. E está em voga aqui a história do conclave, quem vai ser o novo papa e toda uma conspiração que existe por trás. É bem interessante. E o Robert Langdon está acompanhado aqui de quem? Da Victoria Vetra, que é uma cientista que no filme essa mulher sobrou, sabe? O filme, assim, eu lembro de ter visto uma reportagem que os próprios atores do filme disseram que o roteiro era ridículo. E eu também não gostei do filme. Em 2001, o Dan Brown vem com Ponto de Impacto, um livro que eu gostaria muito que virasse filme. Eu até comentei isso naquela tag que eu gravei com o Júnior lá em Natal. Vai aparecer aí no card. Mas é um livro que aqui o herói da história é uma mulher. É a Rachel. Ela é a grande heroína da história. Aqui o Dan Brown meio que fez uma inversão. Apesar de ter ali o seu par masculino, mas a Rachel é a grande personagem dessa história. Isso é muito legal, né? Tipo, isso se fosse virar, se tornasse um filme, seria um baita filme. Tinha que ser um baita filme. E aí então o cara vem brilhar na mídia em 2003 com o Código da Vinci. Esse é um dos livros, eu inclusive vi uma curiosidade a respeito dele, que é um dos livros que provoca tantas alterações de ansiedade no autor, no leitor, que é um livro que faz você perder calorias, vejam só. Então, né, galera, você que está aí se esforçando para emagrecer. E o Código da Vinci é aquela coisa, né? Vai colocar em xeque organizações aí secretas como o Priorado de Sião. E ele vai falar aí também da questão do destino de Jesus Cristo, a verdadeira representatividade da Maria Madalena aí na história de Jesus Cristo. E, tipo, é o tipo de livro... Esse livro provocou muita polêmica na época que ele foi publicado. Muita gente discutiu, muita gente brigou por causa desse livro. E o Dan Brown só ali, ó,
Todos. Apesar dele trazer ali muitas características reais, muitas coisas consideráveis, é um livro que provoca umas ideias bacanas na cabeça de quem leu, sabe? É muito interessante. Na verdade, esse livro é um divisor de águas para todo leitor. Eu considero um livro muito importante na minha vida de leitor. Em 2009, Dan Brown lança O Símbolo Perdido, diferente de todos os outros livros que eram ambientados ali pela Europa, com exceção também do Ponto de Impacto, que era ambientado ali no Alto Ártico, sabe? Bem no Polo Norte. Todos os outros tinham a ver com a Inglaterra, ou com a França, ou com a Espanha, ou com a Itália, né? E aqui nós temos o Símbolo Perdido, que é totalmente ambientado em Washington, nos Estados Unidos, que vai revelar para nós leitores que Washington, a construção da capital dos Estados Unidos, também é repleta de segredos. Ele envolve aqui a questão da maçonaria, que já é uma organização meio que secreta também. Em 2013, Dan Brown vem com O Inferno, que virou filme também recentemente, que esse traz uma questão bem interessante. Esse também ele se volta a ser ambientado na Europa. Nós vamos passar por várias cidades da Itália, Florença, Veneza, e vamos até a Turquia, né, na Catedral de Santa Sofia, que é uma das mais antigas do mundo. E aqui ele vai viajar na obra do Dante Alighieri, né, que é a Divina Comédia, que tem o Inferno, o Paraíso, e tem um outro que eu não estou lembrando qual que é. Mas enfim, aqui ele aborda uma questão bem interessante sobre a superpopulação no planeta. E eu confesso que depois que eu li esse livro eu fiquei um tanto preocupado com essa questão. Com exceção do Fortaleza Digital e do Ponto de Impacto, todos os outros livros do Dan Brown têm como personagem principal Robert Langdon. Mas vamos falar aqui das edições ilustradas, porque quando eu fui ler O Inferno, eu fui direto para a edição ilustrada. E eu devo sugerir que ler qualquer obra do Dan Brown é uma experiência muito mais completa, muito mais enriquecedora, de aprendizagem muito maior se você for direto para a edição ilustrada. Porque ele sempre faz referência a obras de arte, ele sempre faz referência a objetos ou coisas que a gente pouco tem acesso. E aqui ele vai demonstrar diretamente a foto daquilo que ele se refere. O livro traz geralmente a obra que ele se reporta, ou os interiores dos edifícios os quais ele entra. Então, é uma experiência bem completa. E o bacana de ler Dan Brown, que eu sempre reforço, quando você for ler um livro do Dan Brown, esquece, cara, esquece que ele tem uma fórmula, que ele é repetitivo. Foca na questão do que ele tem para te ensinar com esse livro, porque cada livro do Dan Brown a gente aprende muita coisa, mas muita coisa. Não sai o mesmo depois de uma leitura de um livro do Dan Brown. É sempre bastante enriquecedor, é sempre bastante construtivo, elucidador, sabe? Enfim, eu não tenho mais adjetivos para descrever o quanto eu gosto de ler um livro do Dan Brown. Apesar de até eu ficar cansado um pouco. Cara, de novo isso, né? Tipo, você já sabe que, né? De novo por quê? Mas ignora isso, ignora esse fato e lê, vai fundo com Dan Brown. Por isso continua sendo bom. E continua, e devo dizer continua, porque agora em 2017, Dan Brown lança o livro Origem, que será lançado internacionalmente no dia 5 de outubro, de acordo com o Estadão, mas que, de acordo com o site Papel Pop, chega em setembro nas livrarias, através da editora Arqueiro, que é um subselo da Sextante. E o spot é esse. Em Origem, Langdon vai ao Museu Guggenheim, em Bilbao, para assistir a um transcendental anúncio que mudará para sempre a ciência. Bem, ou seja, nós temos aí uma história ambientada na Espanha, e esse livro vai abordar questões mais de cunho filosófico. As questões que ele vai abordar nesse livro são aquelas questões mais elementares da filosofia, de onde viemos e para onde vamos. Bem, e diferente das outras obras que o Dan Brown sempre se reportava a obras de arte antigas, renascentistas, né? Enfim, dessa vez ele vai se reportar sobretudo a obras de arte, da arte moderna, e ele vai referenciar aí coisas da alta tecnologia, né? Que ele também abordou um pouco ali no Anjos e Demônios. Perguntaram a ele por que na Espanha, Dan Brown? E ele foi um cara que fez intercâmbio durante a adolescência lá, porque a Espanha é um país de contrastes. Nós temos ali coisas altamente modernas e coisas altamente antigas. E ele gostando da Espanha, que depois que ele conheceu o país, ele voltou ali mais ou menos umas 11 vezes. Bem, é isso. Eu estou esperando esse livro, eu quero ler, né?
Eu já sei ali da fórmula que ele vai correr com uma mulher pela cidade. Nós vamos conhecer toda a Bilbao, ele vai ali já sei que ele vai viajar encontrando uma chave numa obra de arte moderna para chegar noutra obra de arte moderna e vai se referenciar com a tecnologia até impedir que um desastre grande aconteça no final da história. Eu já sei de tudo isso. Mas o que eu vou aprender durante esse percurso é que é o bacana. E por isso o Dan Brown continua sendo bom. Eu vou deixar aí do lado outras sugestões de vídeo, o link para as minhas redes sociais vai aparecer aí no cantinho. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo, comente aí embaixo. Comentários, né, de toda forma, são bem-vindos e até o próximo vídeo.